A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Boa noite vocês, Deus os abençoe, que a sua graça esteja estendida a cada um de nós, não é? Estamos em transmissão ao vivo, estamos já nos preparando para a nossa leitura da Escritura, depois de termos cantado estes hinos maravilhosos. É bom demais louvar, não é? É bom demais cantar. Ontem tivemos uma pequena reunião com os irmãos de Vinhedo, irmão Ronaldo, irmão Abraão, me acompanharam até ali, e eu acredito que alguns daqueles irmãos também hoje estão nos ouvindo, né? Se estiverem, Deus abençoe vocês, e logo estaremos de volta se o Senhor nos permitir, né? Irmão Cido, é verdade, sim, a família do irmão Cido lá de Itatiba também foram até Vinhedo e prestigiaram, né, o trabalho ali. Foi uma bênção, foi muito bom. E se porventura os irmãos também de Cardoso, Moreira estão nos ouvindo, os irmãos de Contagem e outras regiões também, receba nosso abraço fraternal, não é? No nome de Jesus Cristo. Vamos então nos colocar de pé para lermos a Escritura Sagrada. Nós vamos outra vez ler o versículo 32 do capítulo 23 de Jeremias. É a única forma de darmos continuidade ao culto anterior, é voltando lá atrás, pegando um pouco do que foi lido, do que foi comentado. Então nós vamos pegar o último versículo daquela leitura que nós fizemos. Ok? Jeremias, capítulo 23, versículo 32, não é isso? 23, 32. Está escrito assim: Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos. Recorda que nós chegamos nessa parte? Diz o Senhor, e os contam. Quer dizer, tem suas fantasias e não guarda só para si. Determinadas coisas é melhor que a pessoa fique quieto, né? Não fale, porque pensa que tem uma grande revelação quando na verdade não tem. Pensa que tem uma coisa muito grandiosa, uma coisa tremenda, só porque é bom de imaginar, só porque é muito imaginativo. Aí pensa que tem uma grande revelação. São sonhos, fantasias. E contam os sonhos e fazem errar o meu povo com as suas mentiras. Que o povo em seguida já quer acompanhar, não é? Aquele sonho. E o pastor falou uma coisa assim, assado, ele pregou uma mensagem assim, e aquela coisa toda, e o povo nem sequer examina se aquilo bate com a palavra. E com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Não traz proveito, porque se o que estiver ensinando não for 100% a revelação de Jesus Cristo, tais pregadores não pregam, tais ouvintes não estão ouvindo, tais adoradores não estão adorando, tais crentes não estão crendo, não estão ouvindo a palavra, não estão adorando da forma correta, não estão crendo como deveriam crer. Então era melhor que tais pregadores não pregassem, que tais ouvintes não ouvissem, que tais adoradores não adorassem, porque estarão rendendo um culto caimita. Muito bonito, muito bem afeiçoado, uma boa aparência, mas sem revelação. Que Deus tenha misericórdia, não é? De todos nós. Senhor, te rendemos graça nesta hora por Jesus Cristo, nosso Senhor, por teres enviado teu amado Filho para ser a propiciação dos nossos pecados e o teres constituído como herdeiro de toda a herança tua, e nós passamos a ser co-herdeiro com ele, Senhor. Herdamos através dele.
porque Tu és o nosso papai, e Tu, como Pai celestial e eterno, és imortal, então Tu não podes morrer para que pudéssemos herdar alguma coisa Tua. Mas o Filho primogênito tomou o nosso lugar e morreu em nosso lugar, nos dando o direito de sermos participantes, então, de tudo aquilo que é do nosso Pai eterno. Então é através de Jesus que nós temos acesso a Ti nesta hora. E é confiando unicamente no sangue do propiciatório, confiando unicamente no sacrifício que foi imolado por nós, pelos nossos pecados, é que nós nos aproximamos com confiança perante o trono da graça, a fim de alcançar misericórdia para este tempo tremendo, para nesse tempo oportuno. Necessitamos disto agora, Pai. Te rendemos graças por o Senhor ter nos ajudado e termos chegado até aqui. Pedimos perdão dos nossos pecados e nossas faltas. Pedimos que o Senhor nos dê um momento especial na meditação da Tua palavra, que possamos sair daqui recompensados e abençoados pelo Senhor. É no precioso nome de Jesus Cristo que nós oramos e Te pedimos. Amém. Amém. Vocês podem se assentar. Ao ler este versículo 32 de Jeremias 23, eu recordo que nós intitulamos o outro culto com estas palavras aqui: eu não os enviei, porque não foram enviados por Deus para contar tais pregações ou para pregar tal tipo de mensagem diferente daquilo que o profeta de Deus tem pregado, totalmente diferente. E é claro, nós estamos vindo meditando naquele sermão, Cristo é o mistério de Deus revelado, e eu disse no culto passado que ia sair do parágrafo 2, não é? Porém não deu, não deu ainda para sair daquele parágrafo. Mas nesse culto estou encerrando com o parágrafo 2 do sermão Cristo é o mistério de Deus revelado, porque ficou para trás a última expressão naquela oração dentro daquele parágrafo, onde William Branham, depois dele, que ele faz todos aqueles pedidos, ele diz: fecha as nossas bocas para as coisas que não são corretas. Então nós meditamos neste pensamento no outro culto. Aqueles que não têm a boca fechada por Deus, eles falam qualquer coisa. Mas aqueles que têm a boca aberta por Deus, eles não podem falar qualquer coisa, só pode falar o que Deus lhes diz para falar. Amém. Tá? Então, por que o irmão Branham pediu isso em sua oração? Para que tivesse a mente aberta e a boca aberta. E que a boca fosse fechada para não falar coisas incorretas. Olha o fechamento da sua oração. Ele diz: sabendo que somente tu podes revelar a palavra de Deus. Então é por isso que ele faz todo esse pedido. Reconhecemos que só Deus pode revelar a palavra. Então não adianta nós nos esforçarmos para falarmos por nós mesmos. Porque se Deus não dá a revelação, você não vai poder fazer nada. Então, a revelação só Deus pode dar, correto? Só Deus pode dar a revelação. Jesus disse: não, tu revelou carne e sangue, mas meu Pai, o Pai que está no céu é quem revelou isso a você. Pedro recebeu a revelação direta de Deus, e se não for assim, você apenas vai ter uma interpretação humana. Se bem que todos aqueles que são revelados por Deus, eles recebem a mensagem de alguém. Porém, ouvir a mensagem, ler a mensagem e receber de Deus a revelação do que está lendo e ouvindo é totalmente diferente do que você: realmente isso é muito bom, glória a Deus, eu entendi. Mas se Deus não te revelou, aquilo é apenas um conhecimento mental. O mundo religioso está cheio de teologia, de estudar sobre Deus. Porém, a revelação de Deus só vem a um profeta. Vê? E o profeta, então, leva isto adiante. Agora, quando você escuta o profeta revelando o mistério, aí você tem que entrar em desespero e dizer: Senhor, revela isto para mim. Revela isto para mim. Porque enquanto não passasse uma revelação divina no teu coração, você não é diferente dos outros que apenas ouviram, que estavam no meio da multidão ouvindo. Não tem diferença nenhuma. Porque, na verdade, todos têm ouvidos para ouvir. Todos escutam o barulho, o som, o chamado. Mas se você não foi treinado para entender o que é que a trombeta está tocando, quem se preparará para a batalha?
A trombeta pode até dar o som certo, mas se você não foi treinado a fonética, o que significa aquele som, você tem que saber se é toque de recolher, se é toque de levantar, se viu o exército, Ronaldo? Tem isso mesmo, não tem? Por isso que ele é todo ligeirinho, todo apressado a fazer as coisas. Se viu o exército é assim. Se não for rápido, apanha, né? Não é bem assim, mas uma forma de expressão. Você recebe um treinamento para saber. É a mesma coisa. Eu dirigir por aí afora e o guarda dar um apito agudo, eu não vou saber, que eu já esqueci o que significa isso. É por isso, de vez em quando, os motoristas têm que fazer uma reciclagem, né? Fazer um cursinho. Porque dá 2 apitos, dá um apito longo, dá um apito rápido, e você tem que ser treinado para saber se ele está mandando parar, avançar, vê? Tudo isso. Então a trombeta pode estar tocando, dar um som certo, mas se você não foi revelado, não foi manifesto a você o significado daquele som, você apenas ouviu mais um barulho e acha até bonito. Quem não sabe tocar acha o som bonito, não é? Mas não sabe para estar vindo nenhuma do que se é lá, se está de ré, se está de lado. Não sabe de nada. Pois bem, só Deus pode revelar sua palavra. Então a melhor coisa que temos a fazer é pedir para Deus abrir nosso entendimento e abrir nossa boca. Porque se Ele abre nosso entendimento, Ele muda nossa maneira de pensar. Ele nos transforma. Porque nosso entendimento é renovado. Aí sim você pode falar a palavra de Deus, porque Ele te revelou. Ok. Então nós encerramos o culto anterior falando destas coisas, que uma das coisas que temos que observar é que Deus tem, como Ele sempre teve, uma palavra para cada tempo. Então Ele tem para este tempo também uma palavra. E a palavra que Ele tem para este tempo, que eu chamaria nesta palestra de a parte da revelação correspondente a esse dia. Essa parte da revelação correspondente a este dia, somente os filhos designados para este tempo podem receber. Você não foi designado para viver nos tempos de Noé. Se tivesse sido designado para viver naquele dia, você teria entrado na arca. Então, teria que ter sido um dos filhos dele. Sem dúvida nenhuma. Se você tivesse sido designado para estar ali em Sodoma e Gomorra, você teria que ser Ló para sair dali. Se você tivesse sido designado para viver nos dias de João Batista, com toda certeza você tinha descido às águas do Jordão e se batizado para o arrependimento. Só creu aqueles que foram designados para aquele tempo, porque Deus tinha uma parte do grande plano, da grande revelação que seria manifesta naquela dispensação, ou naquele período de dias, de ano, não sei. Mas os outros ouviram as mesmas palavras, ouviram as mesmas coisas e saíram de lá meneando a cabeça. E mesmo no tempo do Senhor Jesus, uns diziam: é duro esse discurso, as palavras são muito duras. É como um martelo quebrando uma pedra. Falamos isso no culto passado também, lendo aqui de Jeremias. Como um martelo que esmiuça a pedra. Porque a revelação que eles tinham era falsa. Então as palavras de Jesus soavam como um martelo forte, rebentando. Mas aqueles que foram designados para entender a revelação daquele tempo, eles podiam dizer: para quem iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. Para uns era algo muito duro, mas para outros eram palavras de vida. Eles se sentiam cheios de vida, e Jesus disse: minhas palavras são espírito e vida, mas não para todos. Só para aqueles que foram designados. Então isso está dentro do plano da predestinação. Então somente esses designados para o dia podem receber a porção da palavra que se cumpre nesse dia. E 2 coisas, recordem junto comigo que nós falamos na reunião anterior, 2 coisas são necessárias para que este processo se aplique em mim e em você. Primeiro, nossa boca tem que ser aberta pelo próprio Deus, ou Ele não falará através de nós. Segundo, Deus tem que abrir nosso entendimento, nossos corações, que é o nosso entendimento, ou não teremos capacidade intelectual divina para perceber ou compreender o que Deus está dizendo através da boca na qual Ele colocou sua palavra. Se você não tem uma capacidade intelectual
avançada para entender o que Deus está falando através da boca que ele abriu, boca e entendimento, você só vai ouvir barulho e vai dizer, ih, é mais um que surgiu aí. Bom, vamos ler algumas coisas nas Escrituras, porque agora eu já parei de comentar do culto anterior, já fiz a introdução, né? Então podemos estudar agora mais com tranquilidade. No livro de São Lucas, capítulo 24, São Lucas, capítulo 24, versículo 36. Vamos começar por aí. Lucas 24, 36. Está escrito: E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Se Jesus não tivesse explicado para eles o que estava acontecendo, eles poderiam sair com uma ideia dali por diante que tinham visto um fantasma, né? Que já começaram a imaginar. Não sei porque o som não está bem. Tem que deixar no volume regulado e não mexer mais na parte do volume, né? Nem baixar nem subir. A parte do volume, que se ficar bom num dia, não pode mexer de jeito nenhum. Só desligar do jeito que está. Senão fica isso. Pois bem, por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, não o crendo, eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, porque esse maravilhado pode ser de espanto, pode ser espantado, tá? Espantado. Vocês lembram que Paulo disse, maravilho-me, que tão depressa vocês passaram de um evangelho para outro, como se estivesse crendo em outro Jesus. Então esse maravilho-me é um espanto. E estando maravilhados, disseram-lhes, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. Quem comeu a banda daquele peixe deve ter pensado, eu deveria não ter comido, né? Ter deixado tudo para ele, né? Tinha só uma partezinha, vai ver que a espinha estava ali bem à mostra, né? Sabe aquele lado de baixo que fica por último? Pois. Agora eu não sei como é que se come peixe com mel. Vamos testar para ver se é bom? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Tantas vezes ele tinha dito isso para eles, mas agora estava repetindo de novo, dizendo, era aquilo que eu disse para vocês. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Veja uma coisa aqui. Como foi que eles tiveram esse entendimento aberto? Jesus não pregou para eles uma mensagem tão extraordinária assim. O que Jesus fez, ele disse antes, o que os profetas disseram, que aquele tempo era o tempo do cumprimento, que ele estava ali dizendo o que foi dito a respeito de mim que não está sendo cumprido em mim. E depois de tudo passado, morto e ressuscitado, ele outra vez levou os discípulos para a Bíblia de novo, para o Antigo Testamento. Disse, lembra do que eu vos disse? Assim, assim, assim. Aí caiu a ficha. Então eu penso que quando nós repetimos as coisas e levamos vocês de volta para as Escrituras e lemos os mesmos versículos e mostramos outra vez o que foi prometido, que está se cumprindo neste tempo, e para muitos torna cansativo ouvir a repetição, mas a minha esperança, a minha ideia é que outra vez o entendimento nosso seja aberto para compreender as Escrituras, viu? É só por isso. Não é por falta do que pregar, não. Não é por falta de coisas novas para pregar, não. Não é por falta de novidade.
Mas vocês só poderão compreender as Escrituras e ter o entendimento aberto para entender as Escrituras se levarmos vocês para as Escrituras. Se sempre está mostrando nas Escrituras para que vocês percebam que o que está acontecendo neste tempo está registrado na palavra de Deus. Então, quando você vê o cumprimento, você diz: agora sim, agora encaixa. Agora isso aqui está encaixando. E disse-lhes, versículo 46, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Bem, Jesus tinha morrido, e é claro, Deus não morre, não é? Deus não pode morrer. Já pensou que Deus Todo-Poderoso é este que morre por um segundo? O diabo faria uma festa, hein? Já pensou? Um Deus que pode ser vencido pela morte? Complicado. Para a cabeça de muitos. Tá, mas aqui ele tinha morrido, Deus tinha o ressuscitado, antes de o exaltar de forma soberana, de uma maneira tal, a ponto de, como diz a expressão do poeta, para ele olhar para o céu, ele tem que olhar para ele olhar para o céu, ele olha para baixo, não é? Porque está acima de tudo. Antes dele subir para as alturas, ele disse: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, porque Deus tinha prometido, não é? O Pai de Jesus, o nosso Pai, tinha prometido isso. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. E levou-os fora. Veja, do que estamos falando aqui todos esses dias. William Branham está pedindo: fecha a nossa boca para não falarmos coisas indevidas, coisas que não são corretas, porque só ele revela a palavra. Agora, passou-se 3 anos e meio aproximadamente, Jesus instruindo os discípulos, eles aprendendo aos pés de Jesus, parábolas, explicando as parábolas. No entanto, muitas coisas eles não compreendiam do que estava sendo dito, muitas coisas eles não entendiam. Somente depois, quando abriu o entendimento deles, que eles compreenderam as Escrituras, mesmo assim, eles tiveram que ficar quietos, aguardando que Deus pudesse vir e falar através deles. É claro, eu disse desde o início, quando cheguei nesse versículo, digo, como a matemática, que a ordem dos números não muda, não é? Acho que é assim a ordem dos números. Se você colocar o 1 na frente do 3 ou o 3 na frente do 1, numa conta de mais, vai dar 4 de qualquer jeito, né? E eu disse: bem, o profeta aqui falou 2 coisas, porém, eu penso que a ordem seria desta forma. Ele disse: abre nossas bocas livremente para falar a tua palavra, e abre o nosso entendimento para compreender. E eu disse: a ordem para mim seria, primeiro ele abrir nosso entendimento, e só assim poderemos falar, correto? Sim? E se você leva para as Escrituras, é dessa forma que está. Primeiro, entendimento aberto. Abrir o entendimento para compreender as Escrituras. Mas ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Porque aquele entendimento que foi aberto para compreender, aquilo precisa descer, sair do cérebro, sair do sentimento, sair da camada superior, e até o centro, onde está a torre de controle, até a alma, para que aquela revelação, aquela compreensão natural pela lógica dos fatos, que não há argumento, né, contra fatos apresentados. Então, uma vez que aquilo, que pela lógica você se convence de que isto é a verdade, e você até se preocupa pelo convencimento que tem, meu Deus, isto é a verdade, eu não sabia disso, isso não tinha encaixado para mim. Então agora isso tem que se tornar uma revelação espiritual. E aí Deus planta, finca lá na alma o próprio conhecimento dele mesmo. A mesma revelação que Jesus Cristo tinha. Esta é a fé de Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo. Então você recebe da parte de Deus este poder para poder ser testemunha
para testificar. Dali por diante ninguém pode cortar a cabeça fora, não vai adiantar nada, porque não está mais na tua cabeça, né? E está na tua alma, isso faz parte de você. Você se torna a palavra viva. Só assim a tua boca pode ser aberta livremente para levar a palavra adiante, como uma testemunha de Jesus Cristo. Não é apenas você falando, não é apenas você com desejo de falar, com desejo de testificar. É o Espírito do vosso Pai falando através de você. Foi o que Jesus disse. Nessa hora não fique preocupado com o que há vez de dizer, porque as palavras estarão em tua boca. O Espírito do vosso Pai falará através de vós. Mas como o Espírito do Pai vai falar através de mim e de você, se ele não estiver em mim e em você? Vê? Então, aí que está. Por isso você tem que entender que as palavras de Pedro não eram palavras de Pedro. Não eram palavras de Pedro. Mesmo eles escutando Pedro dizer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Estas eram palavras de Deus. O mesmo que lá no Jordão disse, tu és o meu filho amado. Este é o meu filho amado. O mesmo respondeu através de Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Deus não estava dizendo outra coisa a não ser, tu és o meu ungido, tu és meu filho. Tu és o que leva a minha vida adiante em manifestação. Porque um filho de Deus, quando ele é comissionado para falar a palavra de Deus, não é ele falando, é Deus que fala através dele. Amém? Vocês creem assim? Bem, vamos continuar aqui. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Versículo 50. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Amém. É um relato muito bonito, né? O final, é o final de Lucas? É o final do livro de Lucas, é isso? Porque veja que coisa. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Bom, eu poderia pregar um culto com esse versículo aqui. Qual é o nosso desejo de estar no templo, louvando a Deus? Qual é o nosso desejo? As palavras de William Branham, naquele sermão que ele disse, Deus está em seu coração, porque Deus estava nessas pessoas. E ele disse, se Deus está em seu coração, você não vai medir esforço. Claro, bem sabemos que nem sempre dá, não é? Mas você percebe que as pessoas não se esforçam o quanto que deveriam se esforçar. Vê? Bom, mas isso aí já é outro culto, isso aí já é outra disciplina, como dizem, né? Outra disciplina, não dá para falar tudo de uma vez só. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, estamos falando sobre esse Deus único que dá a revelação, e é claro que ele vai falar através de lábios humanos, e estes lábios humanos têm que ser abertos livremente por Deus. O entendimento tem que ser mudado, né, para compreender as Escrituras. Tem que ser aberto para a abertura da palavra. Se o teu entendimento não for aberto, não vai receber a abertura da palavra, a totalidade da revelação de Jesus Cristo que tem vindo neste tempo, nesta hora. Então, uma vez que você passa por esse processo, veja como está 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8. Porque por vós soou a palavra do Senhor. Então, por vós, através destas pessoas, a palavra do Senhor soou, se escutou o som da voz de Deus. Vê? Não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa revelação, a vossa fé para com Deus, se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Vê? O que eles se tornaram? Eles não se tornaram apenas um microfone, como eu já disse aqui. Eles se tornaram um receptáculo. Porque uma coisa é o microfone, que a voz bate, ele leva para que você escute lá na frente. Muitos são assim, apenas falam,
O irmão Brana falou, eu também falo. E tá bom assim, digo que está nas fitas. E muitos estarão dizendo que estão nas fitas. Porém, aquilo nunca desce mesmo na alma, nunca recebe a revelação daquilo. Outros podem ouvir através do microfone e ser revelado, e receber a revelação daquilo. No entanto, cada um está no seu devido lugar, porque não está nada fora de ordem. Cada um tem que cumprir seu papel. Vê? Cada um tem que cumprir seu papel. Mas estes irmãos aqui, eles se tornaram porta-voz da palavra do Senhor e pregaram, ensinaram a tal ponto, porque para começar eles tiveram a boca deles foi aberta por Deus para falar livremente, sem empecilho. O entendimento deles foi aberto para compreender a porção da palavra para aquele tempo, que era anunciar o evangelho de Jesus Cristo, uma luta, uma batalha tremenda contra todas a ditadura que foi levantada pelos religiosos daquele tempo com a lei, o que fizeram com a lei de Moisés, né? A tradição, a ponto de invalidarem a palavra de Deus com a tradição. E isto se repete a mesma coisa nesse tempo, a ditadura que se tornou por aí afora os grupos de companheirismo e tudo mais. Vê? Sim, mas no entanto essas pessoas se livraram de tudo isso, enfrentaram tudo isso, se tornaram porta-voz, a ponto de Paulo dizer, eu nem preciso, ou nós nem precisamos falar mais nada, ensinar mais nada. Vocês aprenderam de tal forma, o entendimento de vocês foram abertos de tal forma, que onde vocês passam, ou o que eu escuto falar de vocês, são coisas tremendas, o entendimento de vocês é perfeito, eu não tenho mais que ensinar por aqui. Vê? Não preciso, não temos mais necessidade de falar coisa alguma. Em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 11, está escrito: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Amém. Como você pode falar as palavras de Deus se ela não estiver em você? Se você não aprendeu a palavra de Deus da forma correta. Se alguém falar, é 1 Pedro 4, versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém ministrar, ou administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Amém. A quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Amém. Então, se é para fazer, né, se é para falar, fale segundo a palavra de Deus. Não fale a sua própria interpretação. Não fique procurando coisa, pegando uma coisinha aqui e ali, e começar a forjar ideias. Muitos pegaram parágrafo da mensagem, onde o irmão Brando diz, é por isso que eu volto para o meio de vocês. E é claro, temos muitas citações onde ele fala, cavalgarei essa estrada uma vez mais, e tem alguns detalhes e tudo. Aí eles pegam todas as citações que ele fala sobre volta, voltei, volto para vós, coisa que ele estava falando de campanhas, de tempo que ele ficou afastado do ministério, e depois regressou, ponto de partida outra vez. E eles colocam tudo, encaixa, faz aquele encaixe e você diz, que é isso? Que é isso? Resultado, com essas interpretações e aberrações geradas em mentes férteis, como lemos lá em Jeremias, eles contam os sonhos e faz o povo tropeçar. Por causa desses sonhos e interpretações, é que o que há de verdade absoluta dentro de cada um desses temas que virou uma loucura, as pessoas já não conseguem acreditar mais. Se tornou apenas ponto de guerra, de guerrilha, de facções, guerrilha. E as pessoas já não examinam com seriedade esses pontos. Porque o diabo veio correndo, né, pegou um atalho e levou essas pessoas com mentes férteis, bem imaginativas, imaginação fértil, e sonharam para lá e para cá, e agora endoidaram tudo de vez. Um diz que tem que se batizar em nome de William Branham, outro diz que Branham é o novo nome de Jesus, diz que agora todos nós somos Branham, e outros dizem que o anjo forte que desce é Branham, outro diz que a Nova Jerusalém não existe essa cidade que desce do céu, outro diz que a segunda vinda já aconteceu, outro diz que William Branham já está na África,
Outro diz que o William Branham já está encarnando neles. Isso é uns demônios, gente. Bando de endemoniado. Um bando de endemoniado, isso sim. Ou diz que Jesus já veio, a segunda vinda já se deu. Outros dizem que já estão dentro do milênio. Estão no milênio? Vamos jogar um leão faminto perto dele para ver. Vamos colocar ele dentro da toca do leão. Vamos ver se ele é Daniel. Porque no milênio, o que se conta do milênio é que o leão deita-se com o cordeiro, né? Fica junto, tudo alinhadinho no outro. Coloque agora para ver. Prova esse milênio deles. Vamos parar de sonhar, rapaziada. Acorda, gente. Desperta. Deixa de loucura. Crie vergonha na cara. Que é isso? Estão procurando a rodilha no lugar diferente de onde quebraram o pote. Vão procurar onde escorregaram. É lá onde vai estar a rodilha. O pano, né? Que enrola e põe na cabeça. É lá onde vai estar. Que coisa difícil. Bem, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Quer falar sobre o que está acontecendo nesse tempo? Você tem que ter a mente aberta, o entendimento aberto para compreender a escritura que está se cumprindo nesse tempo. E a escritura que se cumpre nesse tempo, ou dentro desta revelação que Deus trouxe através de um profeta, não foi a segunda vinda acontecendo, foi a aparição de Cristo, a parúcia de Cristo. E William Branham disse: tenham cuidado, não passe por alto. São duas palavras diferentes, com significado diferente. Aparição de Cristo e vinda de Cristo. Agora é a aparição, a vinda será logo. Mas se não tem mente aberta para compreender as escrituras, como vai fazer? É mesmo que não está ouvindo nada. Tantos sermões que o William Branham falou isso. Ele está aparecendo agora em nosso meio, na forma do Espírito Santo. Disso se trata a aparição. Deus, o Espírito Santo, aqui na terra, realizando um trabalho. No tempo da manifestação do Filho do Homem. Mas o que acontece? Como eles pensam que Deus nasceu, que Deus morreu, o Deus deles morre. O Deus deles é mortal. Como eles pensam que Jesus é o próprio Deus, o próprio Pai eterno. E é claro, um teve que descer, porque Paulo disse: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E o William Branham disse: o alarido é a mensagem do sermão Arrebatamento, ele disse isso. E se o alarido é essa mensagem, então claro que para essa mensagem estar na terra, ele tinha que estar na terra. Então Deus desceu à terra. Então, como eles pensam que Jesus é o próprio Deus, não poderia haver outra vinda, então. Então essa seria a vinda. Vê como é fácil interpretar? Vê? Eles não entendem que uma vez que o livro é rompido, os selos, o cordeiro volta e se assenta. Ele se assenta no trono do Pai. Porque ele se apresenta como vencedor. Ele assenta no trono do Pai. E Deus, o seu Pai, desce à terra, cumprindo Apocalipse 10. O anjo forte que desce do céu, Cristo, para trabalhar através de um profeta no tempo da manifestação do Filho do Homem. E onde fica Jesus, o Cordeiro, o Filho? William Branham diz: nós não o vemos mais até Apocalipse 19, porque neste período de tempo é um trabalho de Deus mesmo realizar. Amém. Amém. Vê? Agora, querem falar a palavra de Deus? Então fale o que o William Branham falou. Não interprete o que ele disse. Não interprete o que ele disse. Se ele diz que isto é a aparição de Cristo, a parúcia de Cristo, que traduziram inclusive erroneamente como vinda, mas o nome é parúcia. Se o entendimento dessas pessoas fosse aberto para compreender as Escrituras, se eles recebessem o batismo do Espírito Santo para dar o fruto no tempo devido, eles reconheceriam o dia e sua mensagem. Mas como não reconhece o dia e a mensagem para esse dia, trouxeram o futuro para o presente agora. E estão aí, já na reunião secreta, já na segunda vinda. E o William Branham disse: vocês estão errados, isso agora é a aparição. Então, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. E você crê que o que o William Branham trouxe para nós é a palavra de Deus, não crê? Ele foi a boca de Deus para esta geração, não foi?
para essa geração gentílica. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, poder para todo sempre. Amém. Então, por isso, no sermão, Cristo é o mistério de Deus revelado, é de onde estamos estudando esses pontos. William Branham diz: fecha as nossas bocas para as coisas que não são corretas, sabendo que somente tu podes revelar a palavra de Deus. E eu gostaria de parar aqui por um momento, porque em sequência nós entraremos em outros pontos desse sermão. Então estamos nos despedindo do parágrafo 2 aqui, onde ele diz: sabendo que somente tu podes revelar a palavra de Deus. Eu gostaria de parar por um momento apenas para reafirmar essa declaração que o irmão Branham está dizendo aqui. Ele diz: só Deus pode revelar a sua palavra para nós. É o que ele está dizendo. Só Deus pode revelar sua palavra para nós. Então, muitos pensam que a revelação vem de um profeta. Muitos pensam que a revelação vem de um profeta, ou de um professor, ou de um mestre. Não aconteceu um caso por aí, e os irmãos começaram a elogiar um certo senhor, dizendo: oh, ele revelou os selos, pregou os 7 selos em 3 meses. Em 3 meses ele abriu todos os selos. E eu, que coisa. Quer dizer, eu lembrando, passou, foi uma semana, né? Uma semana, não foi o tempo da revelação dos selos? Cada noite um culto. E todos os mistérios que está contido naquele sermão, os selos, diz que teve um moço aí que em 3 meses ele desvendou tudo e abriu tudo. E saiu por aí dizendo que ele é o rei do Brasil, descendente de Abraão e aquela coisa toda, que vai reinar e ele vai governar, porque a descendência dele vem de lá e tal. Ele quer reinar sobre nós. Gente, a gente ri, mas é coisa de chorar. É de chorar. Olha, a revelação não vem de um profeta. A revelação não vem de um mestre. A revelação não vem de ninguém, de um apóstolo, seja de quem for. O apóstolo só tinha a revelação se Deus revelar a ele. Amém. E se Deus revelar, como Paulo disse: quando isso veio a mim, eu não consultei nem aprendi de homem algum, mas aprove a Deus, que me escolheu desde o ventre de minha mãe para revelar seu filho a mim. Amém. Foi pela revelação de Jesus Cristo. Agora eu vou encostar em Paulo, irmão Paulo é revelado, eu vou ficar por aqui para ele me revelar alguma coisa. Não é assim que funciona. Não é assim. Não é assim que funciona. Mas foi o que muitos fez. Vou ficar ao lado do William Branham, porque um ministério desse. Nicodemos, bom mestre, eu sei que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer uma coisa dessa se Deus não for com ele. Jesus disse: pode parar com esse elogio. Pode parar com essa besteira. Ô, varão de guerra, mas que coisa. Pode parar com isso. Porque isso é para mim, isso é meu. É meu. Mas, bom mestre e tal, e tu, Deus está contigo, porque para fazer esse trabalho que tu fazes. Nicodemos, cala-te. Jesus não entrou em detalhes com Nicodemos. Ele veio com todo aquele elogio, aquele rodeio todo. Jesus disse: se tu não nascer de novo, tu não vai entender essas coisas. Não adianta dizer: que coisa grandiosa, que mensagem poderosa, que revelação tremenda, que conhecimento, que maravilha. Se Deus não te revelar, isso não significa nada para você. A revelação veio para Paulo. Quantos que andaram com Paulo e receberam a mesma revelação que ele tinha? A revelação veio a William Branham e muitos ficaram do lado dele. Eu tirei uma foto com o William Branham, eu botei o chapéu dele na cabeça, eu fui quem tirei a peruca do caixão. Entendeu? Eu cacei com ele. Eu estava na visão que ele viu um urso lá e aquela coisa toda.
Mas se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino do céu. Não adianta. Eu tenho todos os sermões de Irmão Brano e aquela... Se tu não nascer de novo, tu não vai entender isso, não. Tu não vai entender. Porque só Deus pode revelar. Não é o profeta que te revela, não é o pastor que te revela, não é o papai que te revela. Não. Não. Estamos falando da revelação de Jesus Cristo e só Deus pode dar isso. Porque até Jesus teve que receber de Deus. Amém. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Amém. Apocalipse capítulo 1. Então, se Deus não te dá, não te revelar, não adianta. Então muitos pensam que a revelação vem de um profeta ou de um professor. Isso não é verdade. A revelação vem ao profeta. Vem a ele. Em seguida, por meio do profeta. Por meio dele. Então, vem ao profeta, depois, através dele, chega até as pessoas. Mas, isto vem de Deus. E quando, através do profeta, chega a você, é necessário que o mesmo Deus que revelou ao profeta, também revele a você. É o canal que Deus age, que Deus trabalha. Só Deus revela. Agora, vamos nos ater aqui à Escritura, nesses poucos minutos que temos agora. Nós lemos em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vamos ver este homem que recebeu de Deus a revelação de quem Jesus Cristo era. O Filho do Deus vivo. E é claro, se esta é a revelação na qual a igreja estaria edificada, então o trabalho do diabo seria desfazer desta revelação. A revelação foi: este é meu filho. A interpretação que o diabo deu a isto, como ele fez uma interpretação para Eva, foi dizer: não, esse filho é o próprio pai. E lembrando disso, vocês estão enganados. Ele não pode ser seu próprio pai. Ele teve um início. Ele teve um pai que o gerou. Ele teve um pai que o gerou. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas também eu procurarei em toda a ocasião. Eu sei que vocês estão lendo aí em outra tradução, não é? Então preste bem atenção essa minha e vão comparando com a de vocês. Eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembranças destas coisas. Sabe o que ele está dizendo aqui? Observe. Além de tudo isso, eu quero me certificar, eu vou me esforçar para que sejais capazes de, depois da minha morte, vocês terem estas coisas sempre na lembrança. Vou bater o martelo sempre que eu puder sobre isso. Estarei repetindo isso para vocês. Eu vou me certificar de que vocês não vão esquecer. Eu morro, mas partirei daqui sabendo que isto vai ficar na lembrança de vocês. Porque uma vez que vocês esquecerem disso, vocês perderão a revelação de Jesus Cristo. Uma vez que vocês esqueçam onde está a primeira base onde edificar a casa, acabou tudo. A base é a revelação, é a rocha. Se você se esquecer deste fundamento, você vai construir sobre a areia. Oh, construção linda, oh, que castelo bonito, mas na areia. Na areia. E Pedro disse: eu quero me certificar, porque a revelação veio a mim. Olha eu falando agora que do irmão Pedro, né? Pelo irmão Pedro. A revelação veio para mim, eu estava lá, vocês não estavam. Eu estava lá. Ele perguntou para todos quem ele era, o que achávamos dele. Recebi de Deus a revelação e falei que ele era o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo. E eu estou escrevendo esta carta, já a segunda carta, batendo sempre nesses pontos específicos. Vocês podem até pensar que não, que são outros temas, que são outros assuntos. Mas eu vou entrar em pormenores para que vocês possam entender que a revelação que eu tive, quando foi me mostrado que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, ungido, com o próprio Deus que é a unção. Todos os acontecimentos em seu ministério se apresentava para nós, ele, o Filho do Deus vivo,
e Deus, seu Pai, trabalhando através dele. Eu quero me certificar que depois de minha morte vocês não se esqueçam disso. Vocês acham que Pedro não estava ensinando era isso? Então leia, abra sua mente e leia com muito cuidado. Porque não vos fizemos saber as virtudes, o poder, não é? E a parúcia. Aqui não é vinda, viu? Onde vocês estão lendo, está falando da parúcia. De nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente inventadas. Não é nossa imaginação que estamos pregando. Não foi coisas que imaginamos. Não é uma fantasia que tivemos. Não é um sonho. Porque esses que têm essas fantasias e começam a pregar aquilo que não está registrado e estabelecido na palavra, são sonhadores, são pessoas fantasiosas, cheias de ideias, porém não foram enviadas por Deus para falar isso, para ensinar estas coisas. E Pedro podia dizer, porém ele diz para mim, apacenta meu rebanho, apacenta meus cordeiros, cuida dos teus irmãos. Mas estes outros, eis que eu sou contra os que profetizam, os que pregam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam em suas pregações, em seus sermões, e fazem errar o meu povo, porque o povo segue o que o líder ensina, e a igreja não vai a um nível de fé mais alto do que o nível de fé onde está o líder, com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei. Pedro está se certificando disso para os irmãos, que eles não esquecerão disso. Mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória. O que Pedro está dizendo aqui? Ele está trabalhando em seus escritos com a revelação que Deus lhe deu, quando ele diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Pedro está estendendo aqui, levando adiante esta revelação às pessoas. Está abrindo o leque para que eles possam entender. Ele está dizendo, nós vimos a sua majestade, porque ele, Jesus, aquele que Deus me disse que era o filho do Deus vivo, ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Amém. Ó, Pedro era dualista. Não segue Pedro não, que ele é dualista. Porque essas coisas aí nós nem lemos em nossos cultos. Nós nem ensinamos sobre isso na escola dominical. Porque os discípulos não tiveram a revelação disso. O William Branham que teve. Quem foi que disse que o William Branham teve uma revelação diferente da dos apóstolos? Que loucura é essa? As pessoas deviam estar trabalhando, era de servente de pedreiro, deviam estar plantando batata, do que estar ensinando a palavra de Deus para as pessoas. Do jeito que os denominacionais dizem Pedro errou no dia de Pentecoste, os pregadores da mensagem criticavam tanto os denominacionais, agora estão fazendo a mesma coisa, voltaram para o mesmo vômito. Tem deles que dizem, não, é que os apóstolos não entendiam, por isso eles estavam pensando que Jesus era um ser diferente do Pai. Onde foi que o William Branham falou diferente dos apóstolos? E não percebe que os ungidos dos últimos dias receberiam a unção totalmente diferente da unção que o William Branham recebeu, para desfazer da mensagem que o William Branham trouxe sobre a unção, achando que estão entendendo a mensagem, não sabem que foram cegados, como os judeus foram cegados naquele tempo, foram cegos naquele tempo, e crucificaram a Cristo. Porque se eles entendessem, se crescem, não crucificariam o Senhor da glória. Se eles compreendessem a mensagem, eles não estariam fazendo o que estão fazendo hoje com a revelação que Pedro recebeu. E Pedro está dizendo, eu quero me certificar que mesmo depois de minha partida, vocês não vão esquecer disso. Porque não foi conto de carochinha, não foi fantasia que contamos para vocês. Nós vimos sua majestade, ele estava falando por ele e pelos discípulos que estavam junto. Nós vimos a sua majestade ou a sua glória, porque ele recebeu de Deus Pai a honra e a glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu. O que Pedro está dizendo?
nós estávamos com ele, estávamos ao seu lado, e ouvimos quando do céu foi dirigida esta voz. Pedro está apresentando aqui o Filho e o Pai, distintamente. E as pessoas não compreendem que o grande mistério é este Deus e Pai vir e morar no Filho. O mistério é compreender como esses dois se tornam um. E é na compreensão desse mistério de Deus em Cristo que você compreende o mistério de Deus também morando na igreja. Porque assim como Deus se tornou um com seu Filho, Deus também está trabalhando em nós para se tornar um conosco também. Amém. Vê? É o Pai vindo e fazendo morada. Como ele disse, eu faço morada com alegria no meu Filho. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Está bem distinto aqui, bem separado as coisas, não é? Estávamos nós com ele no Monte Santo, com Jesus, o Filho, aquele que foi revelado a mim, que era o Filho de Deus. E Deus, o Pai, falou. Ouvimos a voz e temos muito firme as palavras dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento, alerta, porque se você não ficar atento à coisa, rapidinho o diabo coloca uma interpretação e você não sabe mais já o que é verdade ou mentira. Como há uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, entenda isto, não importa o que eles digam. Quando o William Branham fala que Jesus Cristo, Jesus do Novo Testamento, Jeová do Antigo Testamento, a revelação que veio para William Branham quando ele viu 3 círculos, um dentro do outro, e ele disse, Senhor Deus, o que estás a dizer para teu servo? E Deus disse para ele que Jeová do Velho Testamento é Jesus do Novo Testamento. Amém. Vê? Esta foi a revelação que o William Branham teve. Amém. E eu tenho o desenho dos 3 arco-íris do tempo de William Branham, eu tenho essa foto. Que coisa! Mas me diga, isso significa que Jesus é o próprio Pai? Quem entendeu o mistério daquele homem falando para as pessoas? Um homem como qualquer outro? Quem podia entender que o Deus Todo-Poderoso, o Jeová Elohim, o que existe de si mesmo, estava dentro daquele corpo, andando, trabalhando, comendo, conversando, rindo, e o filho ficava ali obediente, só falava quando o pai dizia, agora é a sua vez. Responda essa. E ainda mais, mas responda isso. Vá até tal lugar. Mas estão me chamando, Lázaro está doente. Se afasta mais ainda, só volta daqui a 4 dias quando ele já estiver podre. Desse jeito, dessa forma. Olha quantos enfermos estão aqui. Ok. Mas atenta à visão que eu te mostro. Eu estou vendo um lá longe, lá está na beira do poço. Então, passe, não olhe nem para um lado para o outro. Vá lá e mande aquele para casa curado. Sabe o que o William Branham disse? E parece que as pessoas não perceberam. Tanto tempo, eu assisti o filme O Profeta do Século XX, mas que bênção, mas que beleza. O Profeta do Século XX, o filme, temos o irmão Branham falando, mas não adiantou nada. Não adiantou nada. Não adiantou ler a mensagem, não adiantou ler a Bíblia, não adiantou ouvir a fita, não adiantou o filme, o profeta falando na reportagem lá. Irmão Branham diz, suas visões foram, seu ministério foi baseado nas visões do Pai. Vê? Quando ele esteve aqui na terra, ele não reclamou ser uma grande pessoa. Ele não saiu dizendo, eu sou o curador. Não, ele disse, o filho não pode fazer nada sem que o pai o mostre como fazer. E ele conclui esse pensamento dizendo, o seu ministério era baseado nas visões do pai. O William Branham estava dizendo, assim como o meu ministério é baseado no que Deus me mostra. Amém. Graças a Deus, aleluia. Que difícil entender isto. Temos muito firme as palavras dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento.
como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Muitas interpretações aí particulares, que misericórdia. E cada um que traz uma interpretação particular se torna um líder. Quem comanda tal grupo? Fulano de tal. Quem comanda tal companheirismo? Fulano de tal. Ele se torna o chefe, o aclamado, é quem dá a palavra final. Vai ter que sobrar um grupinho para entender as palavras do William Branham, não é possível. Tem que sobrar um grupinho que vai entender as palavras do William Branham, que não vai colocar interpretação particular, porque a profecia, meus amigos, nunca foi produzida por vontade de homem algum. Não adianta. Não force a barra. Não force a fé do povo. Não force a barra. Não amedronte o povo. Não leve o povo a ser mais temeroso, a serem dizimista, a serem fiéis, a serem frequentes aos cultos, dizendo para eles que a qualquer hora quem vai estar no púlpito pregando é William Branham. Ou dizendo para eles que a qualquer hora estará Jesus lá com ele, porque a segunda vinda já veio. Deixa de doideira. Deixa de besteira. De criancice. A profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Agora, se você acha que é inspirado pelo Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, então você tem que provar que sua boca foi aberta livremente por Deus, que o teu entendimento foi aberto para você ver o dia e a mensagem para esse dia. Caso contrário, você estará entregando às pessoas uma interpretação particular. Mas a Bíblia foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Os que receberam a revelação, receberam do Pai, o Espírito do Pai, do Espírito Santo. E você quer entender isto, imaginando, ficando, acho que aquilo significa isso. Eu acho que a tenda vai ser assim. Vai ter uns degrauzinhos, o quartinho vai ser desse jeito. Eu acho que quando a tenda passar aqui pelo Brasil, eu vou participar da reunião. Deixa de sonhar, gente. Deixa de doideira. Que é isso? Não, mas o nome lá foi dito, eu te darei um sinal eterno. Aquele sinal foi para William Branham. As pessoas não procuram saber o porquê. Ficam apenas quando é mostrado para ele o nome na montanha, mas não pega a história antes, como ele estava se sentindo, o que ele estava querendo fazer, se sentindo o pior de todos, o mais fraco de todos, um lixo, desprezado. E foi dito para ele, tu és maior do que todos os outros profetas que já vieram. Está querendo o quê? Te darei um sinal eterno. Teu nome está escrito nessa montanha. Aí já disseram, então, se é eterno, então tem que ser um nome, é um novo nome. Um novo nome. E tem maluco. O teu cunhado era chamar maluco, né? E tem maluco que diz, eu não oro mais para Jesus. Toda oração agora é em nome de Branham. Sim. Desse jeito. O que é que está acontecendo com esse pessoal? Isso é falta do novo nascimento. Isso é falta do Espírito Santo. Isto é falta de ter entendimento aberto para compreender a Escritura. Isto é querer forçar a barra, é moer a manivela. Só Deus pode dar a revelação. Não, a profecia não é produzida por vontade humana. Então é claro que a profecia veio por Deus, que movia sobre os homens para falar o que Ele falou por eles. Em outras palavras, estes homens eram feitos especialmente de tal forma, com tal molde, que eles só podiam repetir o que Deus já tinha dito. Inventar outra história é encher linguiça. Não eram homens movimentando Deus, mas é Deus movendo os homens. Tal como a Escritura diz em Romanos capítulo 9, versículo 16. Assim, pois, isto já não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece ou tem misericórdia. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé? Então, assim, a Escritura nos declara sempre coisa desse tipo.
Como em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o fazer sua vontade. Então, no livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 20, Paulo diz: e o Deus de paz, que tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, porque você sabe, Jesus não ressuscitou a si próprio, Deus o ressuscitou, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazer a sua vontade, operando em vós o que é agradável à sua vista, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para sempre. Amém. Amém. Então você percebe, se Deus não está fazendo isto por você, se não for Deus fazendo por você e através de você, você não terá nenhuma garantia de o que está fazendo é algo agradável à vista de Deus. Vê? Mas se Deus está através de você realizando um trabalho, então é claro, você terá que agradar a Deus, porque você fará a sua vontade. E a sua vontade está na sua palavra, não é? E quanto à revelação, se Deus não der, nada feito. Está estabelecido no Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, porque vai cair. Vai cair. Se o Senhor não guardar a cidade, os sentinelas estarão vigiando em vão. Então, temos que nos entregar nas mãos do Deus Todo-Poderoso e seguir o conselho do irmão Tiago. Você não tem ainda entendimento? Não tem ainda sabedoria? Peça a Deus. Está lendo os sermões do William Branham? Encontra coisas complicadas e misteriosas. Meu Deus, que é isso? Peça a revelação disso a Deus. Porque tem que se tornar uma revelação tua. E a revelação, para ser minha, eu não posso pegá-la de você. Eu tenho que pegá-la do próprio Deus. Amém. Para que não seja carne e sangue te mostrando as coisas, mas o Pai que está no céu. Amém? Amém. E assim, Senhor, nós encerramos mais este culto, agradecendo a Ti por Tua misericórdia. Amém. Perdoa nossas incapacidades, a minha incapacidade, e se nessa simples palestra eu falei algo que não era do Teu agrado, ou não era no tempo, pedimos que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor entre em ação no entendimento dos meus amigos, dos meus irmãos, dos meus ouvintes, e lhes revele aquilo que é a verdade. Não apenas o que eu desejo pregar para eles, mas aquilo que tu sabes que o teu povo tem necessidade. Que possamos a cada dia crescer nesta graça do Senhor, nesse conhecimento teu, e que por meio de Jesus Cristo possamos receber todas as ricas bênçãos que o Pai Celestial tem para todos os filhos. Ajuda-nos, ó Pai bendito, que no próximo culto possamos ter a visitação tua para partir o pão para nós alimentar nossas almas. Amém. É no nome de Jesus Cristo que nós te pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Deus os guarde. Até o culto de domingo, se o Senhor nos permitir. Se eu conseguir falar com o irmão, não é, com o irmão Rubens, amanhã eu desejo visitá-lo em Sertãozinho. E alguns irmãos que desejarem também ir comigo. Se não conseguir, não tem jeito, né? O telefone dele toca e ninguém atende. Mas vou tentar até tarde da noite hoje para ver. Mas domingo nós teremos comunhão, se o Senhor nos permitir. Amém? Amém. Deus abençoe.